Bom, galera, nessa videoaula então vamos continuar falando sobre regência e vamos ver especificamente três revoltas que ocorreram durante esse período, entre elas a Balaiada, a Sabinada e a Cabanagem. Bom, cabanos, falando da cabanagem, eram os homens pobres do Pará, pescadores, carpinteiros, lavradores humildes e ex-escravizados. Moravam em barracos de madeira e bambu, na beira do rio, entre cobras, mosquitos, transmissores de doenças, vermes e muita fome. Trabalhavam muito e viviam muito mal, porque os frutos do trabalho iam quase todos para os latifundiários, ou seja, os donos de terra, e para os grandes comerciantes que dominavam a província. A província do Grão-Pará, né, que juntava Pará, Amazonas e o Amazonas de hoje, estava agitada desde o tempo em que mercenários ingleses, a mando de Dom Pedro I, assassinaram brasileiros num porão de um navio. Na década de 1830, em todos os cantos, sussurravam-se, né, palavras de rebeldia. Para piorar, o governador, que era nomeado lá pelo Rio de Janeiro, era bastante autoritário. O sentimento rebelde cresceu até se tornar ação rebelde. Na periferia de Belém, no interior da província, famílias pobres invadiam terras e ocupavam sedes de fazendas. Apavorada, a elite imperial temia o fantasma da revolta do Haiti, aquele conflito que nós vimos nas independências da América. A multidão de cabanos entrou então em Belém e invadiu o palácio do governador. O cara tentou fugir, mas acabou morto a golpe de tacapes. Segundo, por exemplo, o historiador paulista Caio Prado Júnior, a cabanagem foi o único movimento regencial em que as camadas mais inferiores da população conseguiram ocupar o poder de toda uma província com certa estabilidade. Eram homens e mulheres de que a memória histórica tão maltratada só conservou os apelidos: Domingos Onça, Negro Patriota, Mãe da Chuva, João do Mato, Gigante do Fumo, Maria Zefa e tantos outros. Para eles, não houve estátuas, nem praças ou nomes de escolas. Muitos não tiveram sequer o direito a uma sepultura. Tropas do Rio de Janeiro e mercenários ingleses foram enviados, muita força militar para reprimir com ferocidade. Os cabanos se refugiaram então na floresta e promoveram guerrilhas. Para a tranquilidade voltar do governo e das classes, né, claro, possuidoras, aldeias de indígenas foram arrasadas, cabanas incendiadas e quase 40 mil pessoas assassinadas. Talvez a melhor imagem seja a do destino de Vicente Ferreira de Paula, um dos comandantes dos Bravos Cabanos. O governo o perseguiu implacavelmente, mas só conseguiu capturá-lo em 1850, quando ele já era bem velho. Apesar disso, foi levado a ferros para a Ilha Presídio de Fernando de Noronha. Exatamente, Fernando de Noronha era considerado uma ilha presídio. Depois de arrancada, vestiram com a camiseta de couro molhado apertadíssima, amarrado, e ficou exposto ao sol. O couro vai secando e encolhendo. Ele então vomitava sangue. E assim morreu mais um camponês no Brasil, especificamente nessa revolta da cabanagem. Bom, já a balaiada é uma revolta que ocorreu ali na região do Maranhão. A economia maranhense não estava bem, principalmente com a decadência da pecuária, que era fornecedora para Minas Gerais, e os baixos preços internacionais do algodão. Começaram então a estourar pequenas revoltas locais. Bandos de homens pobres saqueavam fazendas e estabelecimentos comerciais, né, de cidades do interior. Os liberais maranhenses, chamados bentivis, tentaram manipular então esses bandos contra o governo central, mas não foram bem sucedidos. Os rebeldes agiam com cada vez maior autonomia. Eram artesãos, como o fabricante de cestos Manuel dos Anjos Ferreira, o Balaio, daí o nome do movimento, vaqueiros, como Raimundo Gomes, e outros que os documentos oficiais designavam, né, classificavam como crioulo, caboclo ou mulato, pois na visão era a classe dominante, a cor era pecaminosa, ou seja, como a rebeldia. Os balaios então efetuavam ataques surpresa e preparavam emboscadas bem-sucedidas. Chegaram a tomar Caxias, o maior centro comercial do sertão maranhense, e estenderam o movimento até o Piauí.
No começo, eles nada tinham a ver com os escravizados, pois, apesar de os mestiços, eram livres. Contudo, a experiência comum, ou seja, de enfrentamento dos grandes proprietários, estimulou uma ação conjunta de balaios e escravizados rebeldes. Raimundo Gomes Vieira, por exemplo, dizia: a distinção do homem, né, só distingue o rico do pobre, o virtuoso do libertino, o justo do pecador, mas tudo tem igual direito. A tradição quilombola no Maranhão era antiga, contanto, inclusive, por exemplo, com a adesão dos índios. Ficaram famosos os quilombos do Braço do Laranjal, no Rio Turi, os das Matas de Codó e os da costa entre a Barra de Tutóia e Priá. A liderança de Cosme Bento das Chagas, o Preto Cosme, excelente general dos escravizados rebeldes, deu uma enorme força à balaiada. A adesão, né, dessa população mais negra aterrorizava os donos de terras. Liberais e conservadores, então, se uniram contra os inimigos comuns, ou seja, a população mais pobre. Chamavam os balaios de massas indisciplinadas, apanhados aqui e ali nas mais baixas ralés da sociedade, e tendo chefes, né, homens embrutecidos e ignorantes. É como pensava a elite naquela época. Até que chegaram na região as tropas comandadas por Luiz Alves de Lima e Silva, mais tarde conhecido então como Duque de Caxias. Caxias era filho e sobrinho de generais e tinha posições políticas conservadoras. Sob seu comando, o exército regencial, então, era profissional, organizada e extremamente eficiente. Aldeias eram cercadas e casas queimadas com seus ocupantes ainda dentro. Não se faziam prisioneiros negros. Eles eram mortos ao se render. O Preto Cosme, por exemplo, foi preso, julgado e, sem advogado, foi enforcado. Bom, uma lição contra os rebeldes: os grandes proprietários orgulhosos de sua vitória davam festas para comemorar. Bom, diziam que nunca mais essa população iria se revoltar. Mas será mesmo? Em abril de 1841, os militares já alertavam sobre notícias da existência de mucambos, por exemplo, de negros escravizados que fugiam do Maranhão. Já a Sabinada, que foi uma revolta de 1837 a 1838, ao contrário da balaiada e da cabanagem, ela não teve uma liderança popular. Na sua frente encontravam-se principalmente membros das camadas médias de Salvador. Tinham ideias liberais, e pelos escritos que eles deixaram, percebemos que eram bons leitores, por exemplo, do movimento iluminista. A Bahia, onde a revolta ocorreu, era uma província em dificuldades econômicas. O açúcar e o fumo, acabados pela concorrência do Caribe, se enfraqueciam. O governo fazia muito pelo Rio de Janeiro e quase nada por Salvador. Chegou então até falsificar moedas. O médico Francisco Sabino, que era professor da Faculdade de Medicina da Bahia, mostrou que o remédio político não era água de coco, mas sim a rebelião. Os soteropolitanos, então, né, os baianos nascidos em Salvador, proclamaram a república e a independência, pelo menos enquanto o imperador não alcançava a maioridade. República e respeito à monarquia. Bom, então vieram as tropas do Rio de Janeiro, com fuzil, espada e canhão. Os juízes do governo diziam que era preciso aplacar a poeira da revolução com o sangue dos rebeldes. O molho, então, desse sangue foi preparado e um saldo de quase 2.000 mortos foi deixado aqui em Salvador. Apesar da menor participação popular direta, a repressão foi pesada por causa de várias revoltas anteriores que já tinham ocorrido em Salvador, tanto da população pobre, como a gente vai ver, por exemplo, em outras revoltas, como revoltas de escravizados. Para fecharmos então esse período regencial, nós vamos ver especificamente mais duas revoltas que ocorreram. Uma outra em Salvador, que foi o Levante dos Malês de 1835, e a Revolução Farroupilha, que durou 10 anos, e só foi acabar em 1845, já no governo de Dom Pedro II.